Por que ser contra a lei de alienação parental? Por que buscar a revogação de uma legislação promulgada sob o sofisma, sob a justificativa falaciosa de que estaria ali para defender aos interesses de crianças e adolescentes? Primeiro, é preciso entender o contexto e a partir de qual teoria essa legislação veio a ser criada. Essa lei de alienação parental, ela foi promulgada no ano de 2010, sancionada pelo presidente da República, até então Luiz Inácio Lula da Silva, e ela se baseia exclusivamente numa teoria desenvolvida por um psiquiatra estadunidense que atuava em muitos processos de abuso sexual, sempre a favor de possíveis agressores e abusadores, na tentativa de persuadir o juízo a descaracterizar os abusos. Então, esse psiquiatra estadunidense, ele criou, no contexto ali de 1985, 1985, a teoria da alienação parental, que seria quando um dos genitores, ele utiliza essa pseudo-neutralidade, um dos genitores influenciaria o filho a ponto de aliená-lo, de modo a fazer com que o filho, de forma injusta, começasse a rejeitar o outro genitor. E esse genitor alienador faria com que o filho passasse a não mais desejar estar com o pai e, inclusive, implantasse falsas memórias nesse filho, alegando, por exemplo, abusos sexuais que não existiram. Ora, a gente sabe que muitos dos abusos sexuais ocorridos em desfavor de crianças e adolescentes são de difícil comprovação, porque ocorrem na maioria das vezes em ambiente doméstico familiar, muitas vezes pais, padrastos, tios, não deixam vestígios, e muitas vezes é a palavra da vítima e a palavra do agressor. A lei de alienação parental, ela cai como uma luva na mão de agressores, de pais desrespeitosos, não só abusadores, mas pais agressores, porque basta que o homem alegue em juízo a alienação parental para que toda a denúncia efetivada pela mãe e pela criança seja colocada em xeque. A palavra da mulher, ela é colocada em dúvida em juízo. E o que a gente vê hoje no país é que muitos e muitos casos de abuso sexual, de violência doméstico-familiar, eles acontecem dentro de casa, em desfavor de quem? Os vulneráveis, que são crianças e adolescentes, além das mulheres. Tanto é que a gente hoje no Brasil, a gente tem um microsistema de prevenção ao enfrentamento à violência doméstica-familiar, que é composto da Lei Maria da Penha e da Lei Henri Borel, que ela é exatamente a cópia da Lei Maria da Penha, só que adaptada para crianças e adolescentes. Então nós vivemos num contexto, num país, onde a cultura é de agressão, é de violência a esse grupo de vulneráveis. A Lei Maria da Penha, ela foi promulgada, sancionada em 2006, mas a sua constitucionalidade só veio a ser ratificada pelo STF em 2012, portanto 6 anos depois. Nesse meio termo, nós tivemos um movimento de backlash, em 2010, houve a promulgação da Lei de Alienação Parental, que é como se fosse um retrocesso à Lei Maria da Penha. Um cala-boca às mulheres, um silenciamento. Por quê? Porque a lei de alienação parental, se você ler a legislação, você vai perceber que nela há diversos dispositivos que são punitivos, baseados em teoria de ameaça, nos quais, muitas vezes, os prejudicados não são as mulheres pseudo-alienadores, mas sim os filhos. Então, a criança, ela sai da condição de sujeito de direitos, que ela alcança com a Constituição de 88 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 90, e passa a ser um mero objeto com essa legislação. A gente também não tem uma preocupação de colocar essa criança com o melhor e prioritário interesse, no centro dessa legislação. Quem é colocado no centro dessa legislação são os homens, porque tem uma legislação que foi aprovada em tempo recorde, sem a oitiva de mulheres e totalmente com o lobby ali dos pais separados, de homens, que visavam proteger os seus interesses. Então é uma legislação androcêntrica, que não atende ao nosso contexto sociocultural de violência doméstica-familiar contra a criança. Então a mulher, muitas vezes, ela fica com receio de denunciar, ou tem a sua palavra descredibilizada pelo sistema de justiça, uma vez que é considerada como possivelmente alienadora. A lei de alienação parental, ela é abraçada pelo judiciário também, porque é muito mais fácil para os juízes acolherem uma teoria simplista, reducionista, que resolve aparentemente uma grande problemática processual, de grande beligerância, aplicando simplesmente a alienação. E aí pode ser invertida, inclusive perdida a guarda pela mulher que for acusada de alienação parental. Muito embora a legislação use um critério neutro, a gente sabe, quando a gente estuda a teoria do impacto desproporcional, que essas regras falsamente neutras, elas impactam sobremodo e de forma desfavorável exclusivamente, ou quase que exclusivamente, mulheres. Diversos estudos apontam que as principais prejudicadas, o principal prejudicado é a criança, mas as principais pessoas que são alvo da legislação são mulheres. Se você pesquisar, os processos correm em segredo de justiça, mas se você pesquisa no Jus Brasil, há sempre a utilização do pronome feminino, indicando que sim, que a legislação é direcionada a mulheres. Essa legislação tem um efeito silenciador, porque se houver
se não houver comprovação de que a denúncia de abuso sexual ou de violência, né, ela não se comprovar, e muitas vezes não se comprova por falta de provas, essa mulher é considerada uma alienadora. E aí ela pode perder, inclusive, a guarda do filho. Isso sempre acontece? Não. Mas pode acontecer, porque a legislação, ela dá brecha para isso. E quando você está diante de uma legislação que emprega a discricionariedade ou amplifica a discricionariedade judicial, você pode se deparar com situações como essa, né, de absoluta injustiça. Porque, como a gente sempre fala, cabeça de juiz e bumbum de neném, a gente não sabe o que pode acontecer, né, de forma desrespeitosa ou respeitosa, mas como a gente fala no dia a dia, nos corredores do fórum. Então tem muitos magistrados que são maravilhosos, inclusive são desfavoráveis à lei de alienação parental, mas muitos outros são favoráveis e aplicam de forma insensível a legislação, prejudicando sobremodo o desenvolvimento das crianças. A gente sabe que tem a teoria de Joubólbio, a teoria do apego, no qual a mãe figura ali muitas vezes como cuidadora primária da criança. E se você afasta essa criança no período da primeira infância, que vai até os 6 anos, dessa cuidadora primária, muitas vezes serão prejuízos indeléveis causados a essa criança, de modo que esse indivíduo, quando crescer, pode apresentar esses transtornos de conduta, podem se convolar inclusive em transtornos de personalidade ou traumas, enfim. Não é possível que haja o rompimento desse elo entre a criança e a base segura. A base segura é a mãe, o cuidador primário. Ela precisa, inclusive, de mais tempo de convivência durante um período, né, inclusive de amamentação, com essa mãe. Não é possível que se estabeleça, a depender da dinâmica familiar, que haja igualdade 50% de convivência. E esse cuidador é preciso levar em consideração também o histórico de cuidados prévios adotados pela criança. Por exemplo, um juiz, quando do divórcio emprega ali que haja divisão igualitária de convivência e de cuidados, desconsiderando o histórico de cuidados efetivados pelos genitores, ele está agindo de forma arbitrária e injusta. Está mudando a lógica familiar. Se antigamente era a mãe que realizava a maior parte de cuidados em prol daquela criança, não é possível impor no divórcio que haja a divisão igualitária de responsabilidade, simplesmente porque um homem que não se dedicava aos cuidados necessários à criança não passará a fazê-lo somente em razão de uma ordem judicial. Então, isso é uma série de ilegalidades provenientes dessa legislação, desde a sua aplicação discricionária por diversos magistrados, até mesmo a finalidade ao que ela se propõe. Porque se você observar, quem trouxe essa legislação para o Brasil, já ouvi falar em José Marques, um psiquiatra, e também a Maria Berenice Dias. E quando eles trazem essa teoria para aplicação no país, evidentemente, eles sempre aludem à figura da mulher vingadora, da mulher da síndrome de Medeia e diversas outras alusões, figura da mulher vingativa, de uma mulher que tem ódio, que traz rancor no coração com a separação, se valendo desse estereótipo para aplicar uma teoria que não se coaduna com a realidade. Por que não se coaduna com a realidade? Simplesmente porque são as mulheres, em 61,3% dos casos, que pedem a separação. Então, portanto, essas mulheres desejam, elas anseiam pelo divórcio. Boa parte dos insatisfeitos com a separação, portanto, não se constitui de mulher. São muitas vezes os homens que estão insatisfeitos. Essa mulher vingativa, rancorosa, é uma questão histórica, né, que vem da pré-história, quando os homens eles percebem a importância da procriação e que para a manutenção da tribo eles precisam subjugar essas mulheres para que elas consigam procriar e assim ampliar o número de pessoas da tribo e que essa mulher tem o poder da reprodução. O homem começa a subjugar. Tanto é que a Gerda Lerner, ela refere que a mulher foi a primeiro exemplo de propriedade privada, de escravização, a que se tem notícia na história. A mulher, ela é descrita por Aristóteles também com esse estereótipo, né? E esse estereótipo ele segue para Eva e Adão, a Eva como uma mulher maliciosa e depois reproduzido na Idade Média, uma mulher histérica. A gente tem também a caça às bruxas. As bruxas são essas mulheres más e que são retratadas pela teoria da alienação parental, também com esse estereótipo negativo de mulheres ruins, mulheres vingativas, mulheres sempre com uma maldade além, que os homens são inocentes e as mulheres são ruins. A gente vê a reprodução desse estereótipo misógino na legislação. Então, por isso que nós afirmamos que essa legislação é uma legislação, embora falaciosamente neutra, ela é aplicada majoritariamente em desfavor de mulheres, ela traz arraigado, inclusive pela doutrina, a justificativa da legislação. Você vai pegar o projeto de lei e ler a justificativa, você vai ver que ela está toda amparada nesse estereótipo da mulher vingativa, da mulher maquiavélica. E aí a gente tem também a ata da audiência pública, da única audiência pública da confecção dessa lei, que ela diz claramente a quem ela se destina. Então a gente tem uma legislação falocrática, misógina, masculinista, que reproduz todos esses estereótipos. É preciso dizer que não somos só nós que somos contrárias e refratárias a essa legislação, que desejamos ansiosamente que seja revogada. Mas a Organização das Nações Unidas, ela pregou que essa legislação ela deva ser
revogada. A gente tem o Conselho Nacional de Saúde, a gente tem a Organização dos Estados Americanos, a gente tem o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas, já citei, a Organização Mundial da Saúde, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o mecanismo de acompanhamento da Convenção de Belém do Pará. O Conselho Federal de Serviço Social também se manifestou contrária. Todas as instituições que eu estou mencionando aqui são contrárias à aplicação da Lei de Alienação Parental. A própria Defensoria Pública da União já se manifestou contra, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, a DPE de São Paulo, Tocantins já se manifestou de forma contrária, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. A gente tem diversas outras instituições, inclusive internacionais, que são contrárias. A Associação Americana de Psicologia, a Associação Espanhola de Neuropsiquiatria, a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, no sentido de que não deve ser mencionada, não deve ser utilizado o termo alienação parental, porque é um termo estigmatizante. A gente tem o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança, também, que se manifesta. Hoje nós temos 3 projetos de lei, o principal é o 2812 de 2022, que está na CCJ, e inclusive muitas pessoas escrevem e outras publicam vídeos no sentido do que o deputado federal Paulo Aze coloque esse projeto, uma vez que ele é de direita e conservador, mas que ele coloque esse projeto para votação, que visa a revogação da lei de alienação parental. Então é uma forma de nós estarmos pressionando, de nós pressionarmos mesmo. Tivemos votos favoráveis, inclusive, da relatora pela revogação da legislação. Com certeza tem várias outras temáticas que precisariam ser discutidas, mas que não há tempo hábil, inclusive porque o vídeo já tem 15 minutos. O propósito desse vídeo é plantar uma sementinha na sua cabeça, porque nós aprendemos essa legislação na faculdade de forma burlescamente acrítica, e é passado a opinião só de um lado da história. Mas essa legislação, ela tem um viés misógino muito grande e prejudica, sobremodo, as crianças e os adolescentes. Há toda uma pressão internacional para a revogação dessa legislação, inclusive porque o Brasil é o único país do mundo que conta com uma legislação que trate sobre a alienação parental. Muito embora Portugal, e lá nós temos a figura da ministra Carla Souto Maior, ela é contrária ao termo, né, e a aplicação dessa teoria, mas a gente no Brasil é o único país do mundo que tem essa legislação. No México, houve um suicídio coletivo da família de Mireia, porque a mãe disse que preferia morrer com os filhos do que devolvê-los ao agressor. E aí houve o suicídio, inclusive, dos avós dessas crianças. Todos se suicidaram, as crianças, a mãe e os avós. E essa legislação ela foi revogada. Muito embora ainda haja resquícios na legislação de Portugal, do México, aqui no Brasil é o único país em que há uma legislação que não encontra coro internacional. A própria Associação Americana de Neuropsiquiatria, ela se manifesta contrária. A Suprema Corte e diversos outros julgados condenando a utilização da teoria de alienação parental. Então, é chamar você para reflexão. Se essa legislação realmente visa a proteção de crianças e adolescentes, ou se é mais uma legislação diante do lobby masculinista presente no Congresso Nacional, uma vez que o Congresso é composto de 81% de homens, para atender aos interesses únicos e exclusivamente de homens. A gente precisa entender se essa legislação ela veio para ajudar crianças ou para prejudicar crianças e mulheres. Eu me coloco à disposição. Vou deixar meu e-mail aqui, para se vocês quiserem mandar mensagens ou tirar dúvidas.